Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Eliezer. Eu estou gravando esse vídeo referente à aula que nós concluímos sobre o estudo do Emile Durkheim, o texto 3. Então espero que esse vídeo possa ajudar no entendimento de cada um em relação ao que a gente já discutiu em sala de aula. Eu vou aqui compartilhar a tela. Portanto, aqui é o estudante do curso de administração, primeiro período, da disciplina Sociologia das Organizações. Nós estamos abordando, de acordo com o plano de ensino, a unidade 1, estamos na Sociologia e Pensamento Sociológico das Escolas Clássicas, e seção 1.1 do Emile Durkheim, que a gente vai abordar aqui. A gente já falou fato social, coerção social, consciência coletiva e tipos de solidariedade. Pois bem, isso aqui é uma foto de Emile Durkheim, conforme eu havia dito para vocês. Emile Durkheim, ele é um francês, nasceu no século XIX e veio a falecer no século XX, início do século XX. E ele foi o responsável por tornar a sociologia uma disciplina científica. Até então todas as pessoas discorriam sobre sociologia, mas a sociologia não era uma disciplina científica. O que quer dizer isso? Que ela não era ensinada, preparava os novos profissionais em uma universidade. E isso foi possível a partir de Emile Durkheim, ou Durkheim, né, que as pessoas também falam. E aqui no item 1, Nascimento da Sociologia como Ciência. Essa foi a grande, eu posso dizer assim, a grande contribuição de Durkheim. E ele foi responsável, então, para incluir a sociologia no panteão das ciências. E panteão, conforme eu falei, vocês devem lembrar, tem mais ou menos a ideia de uma prateleira, um estande onde nós colocamos ali as coisas mais importantes da nossa casa. Então a sociologia ela se tornou agora uma área de conhecimento científico, que tem um método científico, que tem um padrão que todas as pessoas devem seguir. E não é baseado no eu acho, que ela é baseada na certeza a partir das evidências. Há uma controvérsia aqui no item 2 em relação a chamar Emile Durkheim do pai da sociologia, devido a essa contribuição. Mas na realidade, o pai da sociologia foi Auguste Comte, ao propor, lá no século XIX, uma nova expressão, que é a física social, segundo Auguste Comte. E essa física social é uma analogia em relação à questão da física natural. Então, Auguste Comte ele é o autor desse conceito e nós podemos considerar ele como o pai da sociologia. Agora, o responsável para tornar essa sociologia como uma área de conhecimento científico foi Emile Durkheim. Então, item 2, ok. Item 3. O Emile Durkheim, ao definir, quer dizer, incluir essa sociologia como área de conhecimento científica, ele fez isso a partir de estudos. E diante disso, ele publicou um livro, As Regras do Método Sociológico, justamente para indicar para os futuros sociólogos o como proceder para o estudo de determinado desvio social que fosse percebido no espaço geográfico do qual o sociólogo estaria ali fazendo a sua investigação. Então, ele vai primeiro definir o que é sociologia. Então, aqui no item 3, nós temos o conceito de sociologia,
que ela trata de um instrumento científico para a busca das soluções para os desvios da vida social. E aqui eu falei para vocês a questão dos desvios da vida social, alguns exemplos. Habitação, crise na habitação. A gente tem aqui a violência urbana, é um outro tópico. Deixa eu aqui incluir mais informações. As drogas ilícitas são também um grande problema. A gente abordou isso em aula, eu falei da habitação, aquele problema sério que aconteceu no litoral de São Paulo, lá na cidade de São Vicente e outras, que são das chuvas. Violência urbana, eu falei para vocês também a questão do aparelhamento da polícia militar. Então é um problema social, porque quando esse profissional que não tem os equipamentos necessários, então fica difícil de trabalhar. E no poder paralelo, que é o poder das gangues, a gente está vendo agora lá no Rio Grande do Norte como é que está lá. Existe um poder paralelo que está confrontando o poder legítimo. E aí quem vai coibir essa violência, esse poder paralelo, será a polícia militar. Essa é a função dela. Ou a polícia judiciária, que seria o termo mais correto. Temos as drogas ilícitas, é um problema seríssimo. Então tudo isso é tido como desvios sociais. E de acordo com o Durkheim, para entender esses desvios sociais e apresentar uma compreensão sobre eles, que seria a solução, vem-se então a sociologia. Sociologia, nesse caso, é um instrumento científico, não é? Eu acho. E aí, dessa sociologia, dessa nova ciência, ela deve ter um objeto de estudo. Toda ciência tem um objeto de estudo. No caso da sociologia em Durkheim, o objeto de estudo é aquilo que se torna, quando a gente fala objeto de estudo, é aquilo que se torna algo concreto para investigação. Então, nós temos aqui em Durkheim, o objeto de estudo são os fatos sociais. Então, o objeto de estudo deles são os fatos sociais. E o que são fatos sociais? Que a gente viu, a gente comentou em sala de aula. É toda maneira de agir fixa ou não. Então, está aqui. Que vai exercer uma influência sobre o indivíduo. E essa influência nós chamamos aqui de coerção. Então eu tenho aqui coerção exterior. É exterior porque ela não, a origem não é o próprio indivíduo, mas a origem ela vem de fora do indivíduo. Então é uma obrigação, uma regra que a gente tem que seguir. Se impõe sobre a gente. Que é geral na extensão de uma sociedade dada. Esse geral ele tem um aspecto tanto da exterioridade como da generalidade. Então, geral, que quer dizer, vai servir para a maior parte dos membros daquele grupo social. E apresenta existência própria. Apresentando existência própria, a gente tem um caráter de exterioridade. E também nós podemos aqui afirmar que a exterioridade e generalidade são as características de fatos sociais que a gente vai ver logo a seguir. Então, este aqui é um conceito de fato social. Maneira fixa ou não, o que quer dizer isso? Que a sociedade ela é dinâmica. Então, à medida que o tempo vai passando, as regras vão mudando, os costumes podem mudar. Por isso que aqui essa maneira da gente agir, que está relacionada com o nosso comportamento, ele pode ser fixo ou não. Depende da dinamicidade da sociedade. E quais são as características, então, dos fatos sociais? São 3. Externalidade, que é essa característica
ela vai se originar de fora do indivíduo. Aqui é bom sempre retratar em relação ao indivíduo. Então, todas essas características em relação ao indivíduo originam-se de fora dele. Daqui a pouco a gente vai dar alguns exemplos. Coercitividade, ela serve para nos constranger. Por que disso? Porque há uma obrigação. Existe uma obrigação. Então, a coercitividade é porque existe uma obrigação, é uma regra, uma norma que a gente deve seguir. E a generalidade, o aspecto dela é baseado no costume. E aqui nós temos aqui o peso da tradição. Então, isso é característica do grupo social. Então, são essas três características, que é a maneira de agir fixa ou não, que ela tem a característica de externalidade, que a fonte, a origem é fora do indivíduo. A coercitividade é que essa regra, ela vai se impor, regra ou costume, ela vai se impor sobre o indivíduo. Se esse indivíduo não agir, porque ele é livre, tem uma punição. Generalidade, que é baseada no costume, e aí a gente vê costume, o foco dela, a tradição. Então são as três características. Agora a gente vai detalhar mais um pouco sobre cada uma. Eu peguei aqui também outros livros da Lakatos e Marconi e de Ferreira. Eu vou mostrar aqui as referências, só para vocês verem que eu recorri a outros textos, que eu vou citar aqui. O Ferreira, que é o Manual de Sociologia. Lakatos e Marconi, que é o livro Sociologia Geral. Ferreira, o livro é Manual de Sociologia. E um livro que é da Quintaneiro Barbosa e Oliveira, que é um toque de clássico. Então fiz uma junção de todo o texto que eu estou apresentando e também ao texto base da gente, o texto base que é do Jaime e do Lúcio, que está no texto 3. Então essa parte desse vídeo está relacionada a isso. Então vamos agora às características quer dizer, as três partes das características de fatos sociais. A primeira dela, externalidade. É algo que é importante vocês ater-se. As coisas existem independente do indivíduo fazer uso delas ou não. Essa é que vai priorizar o aspecto da externalidade, porque não depende do indivíduo para existir. Ou até as coisas podem existir, mas mesmo se ele não fizer uso, elas têm existência. Por que isso? Porque elas estão fora dele, o indivíduo. E alguns exemplos que a gente vai passar, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é em relação ao indivíduo, os papéis que ele desempenha. Então eu tenho aqui o papel de cidadão, a gente vai apresentar um exemplo, papel de filhos, papel de adeptos de uma religião e comerciante. Então nós temos 4 exemplos aqui relacionados a papéis que a pessoa, o indivíduo, pode desempenhar. No item aqui, o 1, nós temos então o papel de cidadão. Então eu tenho aqui papel de cidadão. Então o que vai acontecer? Quando nós chegamos a determinada idade, então quando nós chegamos aqui a determinadas idades, tem certos deveres que foram criados pelo grupo social, e nós temos as regras, nós temos as leis. Esses deveres foram estabelecidos pelo grupo social, da qual os indivíduos devem seguir. E esses deveres terão seria assim, o seu início baseado em idade. No caso, aqui, um dos deveres que nós temos aqui do Estado, no caso, aqui um dever em relação ao Estado. Vou colocar 2 exemplos. Primeiro, aqui, justiça eleitoral. 18
há 70 anos existe a obrigatoriedade, não 70 anos completo, tá? 18, 69 anos e 11 meses e 31 dias e 24 horas desse último dia. Então ele é obrigado a exercer como cidadão o seu processo não vou dizer processo, né? Mas ele é obrigado, quando se tiver um procedimento eletivo, ele é obrigado a participar. Mesmo que ele não queira votar em ninguém, mas ele votar alguma coisa que está sendo colocada, ele tem que ir lá apresentar, cumprir a sua obrigação. Se ele não fizer, existe uma punição. Punição, ele pode pagar um valor, vai ter um ônus, ele pode ter restrição em relação a alguns acessos, por exemplo, em cargo público, concurso público, você pode ter restrição se você não tiver em dia com a Justiça Eleitoral. Então esses são os aspectos aqui de cidadão. Nós sendo aqui em relação aos homens, o alistamento militar. Isso é obrigatório a partir dos 18 anos. Então, esse aqui é obrigado. Então, só estou mostrando aqui dois exemplos do que a gente tem aqui, ó, que algumas coisas são definidas antes da gente, no caso de cidadão, e do qual nós temos que agir. Agora, em relação aos filhos, que eu tenho filhos. Quando o filho é inserido na sociedade, lá a gente tem o processo de socialização. Existem normas nesse grupo social que ele deverá seguir. Então, está aqui as normas. Então, quais são as normas? As normas que regularão a instituição família. As normas são criadas por quem? Pelos pais. Então, quando o filho é aceito, quando ele nasce é aceito, ou se ele for adotado, o filho social, se ele for adotado, vai seguir as regras dessa instituição. Adepto de alguma religião. Então aqui eu vou me tornar adepto de alguma religião. Então, antes dele se tornar adepto daquela instituição religiosa, ela já existia. Se ele deixar de ser adepto, ela vai continuar existindo, porque não depende dele, indivíduo, a existência da instituição religiosa. Então aqui no item 3, questão dos adeptos à religião. E no item 4, nós temos aqui a relação do comerciante. E quando a gente fala do comerciante, da questão da lei do mercado, estabelecimento de preço. Preço, produto, serviço, mercado. Então, o que vai acontecer no estabelecimento do preço e o preço de produto e serviço no mercado? Um dos aspectos que nós temos é a precificação. Vocês irão estudar isso, tanto aí vocês irão estudar da administração financeira, lá na área de contábil, vocês vão ver isso. Financeiro não, principalmente na área contábil, vocês vão ver como é que a gente estabelece o preço para um produto. Aí você tem o que? Você vai ter custo de produção, vai ter custo de produção, vai ter custo lá relativo à matéria-prima. Depois de tudo isso, você considerar que somar os custos de produção, matéria-prima, o que foi gasto para produzir o produto ou colocar o serviço no mercado, aí sim você vai colocar o preço e lá você estabelece qual que é a margem de lucro que você quer. Então, o que vai acontecer? Considerando isso, você não pode colocar qualquer preço no mercado, porque existe as leis do mercado. E aqui são baseadas oferta / procura. Se tem muita oferta de produto no mercado, o que vai acontecer? Se tem muita oferta e pouca demanda, o preço do produto ou serviço ele cai. Ou ao contrário, se tem pouca oferta e muita demanda, quer dizer, eu tenho pouco produto no mercado e tem muito comprador, então o preço aumenta.
Isso o comerciante ele não tem controle. Por isso é que ele não tem como, eu vou colocar um preço aqui e pronto, eu vou vender meu produto. Ele não tem controle sobre isso. Então essas regras que vai incidir sobre o comerciante também vai ser um exemplo de exterioridade. Portanto, se o cidadão vier a falecer, o Estado, a instituição família, o credo religioso, o direito comercial continuarão a existir, porque isso transcende o indivíduo. Transcender significa estar fora do indivíduo. No fora é no sentido da pessoa, do indivíduo, a sua subjetividade. Então está além dele. Então tudo isso vai incidir sobre o indivíduo porque ele não tem controle, isso vem de fora. Daí a característica externalidade. Então está aqui, ó. Transcende o indivíduo, estando acima e fora, independente de seus desejos ou aspirações. Independente dele ter suas vontades ou aspirações, o que vai acontecer? Ele não tem controle sobre isso. Por isso que nós chamamos de exterioridade. Nós, no caso aqui, Emile Durkheim, que foi o formulador dessa explicação. A outra característica do fato social é coercitividade. Coercitividade significa obrigação. Não esqueçam disso. É obrigação. Aqui não tem, eu vou fazer ou não. Não existe essa suposição. Você é obrigado a fazer, ponto. Entretanto, nós somos livres para fazer. Mesmo que tenha essa obrigação, a gente é livre, a questão do livre-arbítrio. Só que você terá uma punição se você não executar. E aí há 3 características de coercitividade que eu vou apresentar para vocês aqui. Quando ela é drástica, 3 não, 4, né? Quando ela é drástica, quando ela é direta, indireta ou dinâmica. Então, a coercitividade no sentido drástico. Um exemplo são todas as leis. Então, todas as leis, aqui no número 1, ela vai se enquadrar em drástico. Também ela pode ser direta, daqui a pouco a gente vai ver. E nós temos aqui as leis, tá? As leis, elas são escritas. Leis federais, estaduais, municipais, e também tem algum aspecto também de normas, tá? Normas de âmbito privado. Então a gente vai ter algumas normas de âmbito privado também que vão entrar como isso. Por exemplo, na faculdade, na FASF, nós temos lá o regimento geral. Só vou pegar aqui porque eu vou falar aqui do âmbito privado, o regimento geral, porque ele vai estabelecer direitos e obrigações dos membros da comunidade acadêmica, que são os professores, os estudantes e o técnico administrativo. Só um exemplo. Se você pegar, tem algumas instituições que têm estatuto. Lá no estatuto vai estabelecer as regras também do que deve ser feito. Só para a gente aqui, eu coloquei as leis no sentido federal, estadual, municipal, e também temos normas no sentido privado. Deixa eu tirar isso aqui, eu coloquei 2 parênteses. Tirar esse parênteses aqui. E o exemplo eu estou colocando aqui só fácil. Aproveitando, quem não conhece o regimento geral, recomendo conhecer, está no portal da FASF. Acesse lá e vejam lá no tópico onde tem direitos e deveres dos estudantes. E nós temos aqui no número 2, convenções sociais. Convenções sociais, você não tem nada escrito sobre isso. Entretanto, é um regramento que há, que a gente acaba seguindo. Aí eu tenho nas convenções sociais o riso ele representa poder, representa
poder, o riso, tá? Que tem vários tipos de riso, então ele representa o poder. A zombaria também. Falar de modo impróprio. Então eu vou falar de acordo com o local onde eu sou, o grupo que eu tô se comunicando. Então tem que falar de acordo com o grupo. E a questão das roupas, né? Você vestir inadequadamente. Vai ter lugar que não tem regra nenhuma escrita que você não pode vestir, ir trajado com aquela roupa. Tem alguns locais que vai ter alguma coisa escrita. O exemplo que eu falei para vocês é lá no STF. Homem só pode entrar de terno no Supremo Tribunal Federal, e as mulheres maquiagem tem que ir com uma maquiagem bem branda. As roupas não pode ir com roupa de decote. Então eu tenho que seguir algumas coisas que é estabelecido lá no próprio órgão. Então esse tipo de coisa, essa atividade é drástico. Já o tipo direto, aí nós temos aqui as leis. Direto por quê? Porque vai incidir sobre todas as pessoas. O outro tipo de coercitividade é indireta, a leis do mercado. Então é indireto aqui. Por exemplo, eu pago um preço, quem vai definir esse preço é o mercado, não é nem um comerciante igual eu falei. É o mercado, e baseado em lei de oferta, procura. Dinâmica. Aí nós temos as modas, regras de cortesia, constituição do país e dogmas religiosos. Então a moda constantemente está mudando. Tem alguns que é baseado nas estações do ano, tem outros que não tem esse baseamento, tá? Mas ela muda conforme que surja algo que fica muito comum, vai se tornando comum na sociedade. Regras de cortesias, Constituição do país, então vai mudar a Constituição do país, e dogmas religiosos. Então cada instituição religiosa vai ter lá seus dogmas, significa verdade de fé, vou até escrever aqui. Dogma são verdades de fé que não cabe questionamento, tá? Então quando a gente fala que em religião, a pessoa fala, a religião não se discute. Eu até falei para vocês em aula, eu falei, discute sim, a gente discute doutrina. Doutrina é comportamento. Agora quando fala questão de fé, que é dogma, isso não se discute em religião nenhuma. Porque a questão de fé ela é baseada em quê? Em crença. Baseada em crença. Ponto. Crença é aceitação individual. Ou você aceita ou não, ponto final. Então, questões de fé em religião não se discute. Agora, eu vou escrever aqui porque muitas vezes o estudante fica com dúvida. Doutrina que é costume, isso discute, tá, gente? Isso discute. Eu falei que um cinturão, se eu colocar um cinturão de dinamite e for em um mercado e explodir. Coloco um cinturão de dinamite aqui na minha cintura, eu vou no mercado e vou explodir esse cinturão de dinamite com um propósito. Normalmente nesse propósito você tem ali uma regra que alguém lá desse grupo estabeleceu. Então isso, gente, fazer isso nós questionamos, sim. E isso é questionável em qualquer sociedade. Então isso é doutrina, isso é comportamento. Isso é questionado, tá? Eu falei em sala de aula, lá, aquela experiência que eu tive em Brasília, quando eu estava fazendo evangelização, só para vocês lembrarem, que a todo momento lá a outra pessoa que era de outra religião, lá na época, ficava questionando a moça, porque ela estava usando batom, estava usando calça comprida. Usar batom, usar calça, roupa, e isso, gente, isso é costume. Isso não tem nada a ver com fé.
Nada a ver com fé. Então isso a gente discute, só para deixar bem claro isso aqui, dogma religioso. E a última característica é generalidade. O fato ele ocorre mediante consciência coletiva. Não existe consciência individual nesse caso, porque a coletiva ela se impõe sobre o indivíduo, que é a maneira de pensar, agir, o sentido do grupo. Então ele vai se impor e repete. E uma característica de generalidade é a tradição, conforme já foi apresentado. Aí eu tenho exemplo aqui de característica. A língua nativa de qualquer país, eventos festivos que nós realizamos, rituais religiosos, rituais de categorias profissionais. Então, isso são exemplos de generalidade e que vai servir para a maior parte das pessoas daquele grupo social. Emile Durkheim também, além dele propor que os fatos sociais, que é para estudar essa interação, como o grupo social se impõe sobre o indivíduo, quer dizer, essa maneira de fixa ou não de agir, ele também propôs uma metodologia para estudar, fazer um estudo comparativo entre uma sociedade e outra, para que não haja uma discriminação ou uma tendência. Tendência não, algo tendencioso, quer dizer, eu forçar um resultado para determinada pessoa, determinado grupo de interesse. Então, e esse método é chamado de morfologia social, e da qual ele tem um marco. O marco para esse novo método é a Revolução Industrial. Revolução Industrial. Porque ele vai ver o seguinte, o que ele propõe? Ele vai fazer o estudo comparativo e para isso a sociedade deve estar no mesmo nível. Então, tem sociedades anteriores à Revolução Industrial, que a característica dela vai ser principalmente a tradição, e sociedades a partir da Revolução Industrial, porque a gente vai ter uma mudança no contexto social, político, econômico, cultural, filosófico das instituições. Então, há uma mudança muito drástica em relação a esses dois tipos. E aí, para fazer um estudo sociológico de sociedades que vai se enquadrar em um e em outro tipo, elas devem estar no mesmo parâmetro. Então, o que ele fala aqui? O sociólogo visa compreender como uma determinada sociedade passa do modelo mecânico, que é baseado na tradição, e é característico das sociedades primitivas, que ele vai chamar de solidariedade mecânica, para o modelo orgânico, que vai ser incrementado, quer dizer, ele vai começar um impulso a partir da Revolução Industrial. Ele chama esse grupo, essa denominação de solidariedade orgânica, que é característico das sociedades industriais na fase moderna, dentro da periodicidade da história. Então, quais são as características assim principais da solidariedade mecânica? Primeiro, código de identificação social, consciência coletiva. Esse código de identificação, você tem aqui os costumes, você tem a língua. Então, tudo isso permite a gente ter aqui algo que vai nos caracterizar como pertencentes a determinado grupo social. Aqui eu tenho, como é no modelo mecânico, eu vou falar também da questão da religião. Então, isso determina o grupo, código de identificação social. E esses códigos, tá? E não podemos esquecer que ele é coletivo. Ele vai se impor diretamente sobre o indivíduo. Diretamente. E onde é que vai acontecer isso? Vai acontecer no âmbito da família, no âmbito da religião, e isso é passado, na tradição aqui, isso é passado de geração para geração. Eu não coloquei aqui, mas eu vou escrever aqui do lado o grupo, as aldeias, tá? As aldeias eram fechadas, assim, no sentido geral. O fechado é que elas tinham pouco relacionamento com outras aldeias.
Então isso permite o quê? Permitiu que essa forma de pensar, essa consciência coletiva, ficasse restrita dentro desse grupo e, por ser fechado, que não recebesse influência de outro grupo externo. Então aí está uma das características. Outra questão, a consciência coletiva, ela vai subjugar a individual. Não existe que a noção de indivíduo. Não existe. Existe sim a noção do coletivo. Por isso é que vai se impor essa forma de pensar, de agir e sentir do grupo se impõe sobre o indivíduo. Dependências de consciência de consciências mediante a coerção social. Então a coerção a gente viu que é a obrigação. Então essa obrigação social baseada na tradição, costume e família. Igualdade entre os indivíduos. Essa igualdade é porque a gente tem pouca divisão social do trabalho. Então vão ter tarefas, algumas tarefas distintas, mas só que as pessoas elas estão no mesmo patamar em termos de igualdade. Quando surgir um modelo orgânico, vai haver uma diferenciação, somente quando estabelecer as classes sociais. Aí vai haver diferenciação. E outra característica do modelo orgânico que é a pouca divisão social do trabalho. Então tem pouca divisão social. Significa o quê? Que dentro daquele grupo social existem tarefas bem específicas e que o número dessas tarefas é bem limitado. Não sei se vocês lembram, eu escrevi aqui. Eu havia escrevido na ordem aqui o xamã, o líder guerreiro, o guerreiro, o caçador, o artesão e o coletor. Então a base, mas pode haver outras, mas a base vai ser isso aqui, tá? Da sociedade, do grupo, pouca divisão social. Tem o xamã, que é o líder espiritual e curandeiro. O líder guerreiro, que é aquele que vai coordenar toda a estratégia para defender a aldeia. O guerreiro faz parte aqui da defesa. O caçador faz parte do grupo que vai buscar alimentos. O artesão do grupo que vai produzir os meios para as pessoas sobreviverem dentro da aldeia. E você tem vestimentas, você tem cerâmicas, tem artefatos aqui, armas. E o coletor, aquelas pessoas que vão coletar. E dentro do coletor a gente tem que depois vai surgir o agricultor, principalmente a partir da revolução agrícola que ocorreu no período neolítico, mais ou menos, menos 10.000 AC, 10.000 a.C., mais ou menos esse período. Então essas aqui são as características da solidariedade mecânica. E agora a gente vai para a orgânica para a gente finalizar essa apresentação. Então a primeira característica, código de identificação social dos indivíduos se estabelece em função direta da divisão acelerada do trabalho. Então, código de identificação não é mais aqui baseado na tradição, mas aqui vai ser baseada, esse código, ele é baseado na tarefa desempenhada pelo indivíduo na fábrica. Então essa nova função, a função direta da divisão acelerada do trabalho, então vai ser com base na tarefa que ocorre na fábrica. Os indivíduos se tornam mais interdependentes e autônomos. Eu vou marcar aqui autônomo. O que quer dizer isso? Ele não vai depender mais lá da tradição, do líder que vai direcionar suas atividades. Agora ele tem liberdade aqui. Liberdade de quê? Vocês poderiam perguntar.
Por exemplo, mudar de tarefa. Daqui a pouco que eu vou mostrar para vocês, ó, essas tarefas aqui, ó, xamã, líder guerreiro, pessoa nascer dentro de um grupo aqui, por exemplo, nascer de uma família de caçador, então eu seria um caçador. Então, aqui, grande parte delas aqui, você não tinha uma mudança. Agora, por exemplo, se eu fosse caçador, não poderia ser um líder guerreiro. Agora, no modelo orgânico, você pode mudar de tarefas conforme as suas habilidades. Você pode mudar, então você tem autonomia. O mecanismo de controle social, ele vai ocorrer de forma indireta. E aqui a gente tem o Estatuto das Leis. Estatuto das Leis. As leis podem ser modificadas. Olha só, na tradição não, na tradição há um ciclo que é passado de geração em geração. Aqui a gente se torna o quê? As leis elas podem ser modificadas. E as leis elas não vão incidir sobre todo mundo. Por exemplo, lá no modelo orgânico, a lei servia a todo grupo social. No caso aqui não, no modelo orgânico, as leis vão ser de acordo com determinado público. Por exemplo, na administração, eu vou dar só um exemplo aqui de código, que é uma lei. Ela enquadra-se como uma lei, Código de Ética do administrador. Então, o que consta nesse código de ética do administrador só serve para ele. Mas tem um biólogo, tem um farmacêutico. Então, o que vai acontecer? Esse código de ética não vai servir para ele. Por isso que a gente fala aqui, de forma indireta, esse mecanismo de controle de forma indireta. Ele não vai abarcar todas as pessoas, mas existe um mecanismo. E esse mecanismo ele pode mudar. Por isso que está aqui, ó, Estatuto das Leis, podem ser modificados. A consciência coletiva vai interrelacionar com a individual. Aqui então existe uma troca. Esse interrelacionar consciência coletiva e individual há uma troca. No modelo tradicional não tinha essa troca. Solidariedade baseada na complementação das partes diversificadas. Então aqui a gente vai ver, cada parte diversificada tem as tarefas, então vai haver uma correlação entre as pessoas. E de forma solidária. O que acontece? Então essa diversificação ela ajuda na permanência desse grupo social, na melhoria do grupo social. Por exemplo, tem o administrador, tem o contador, o farmacêutico, o advogado, então todos eles trabalhando de forma ali, indireta na sua função vai nos ajudar. Então há uma solidariedade diversificada nesse aspecto. E possibilidade de novo espaço de laço social, com princípio próprio. Esse novo laço de espaço especial, eu vou colocar aqui a fábrica, ela cria esse novo laço social, as fábricas, as categorias profissionais. Eu tenho aqui o administrador, o contador, o economista, o jurista, o médico. Então eu vou ter aqui novas em cada primeiro, tá, gente, deixar claro, a fábrica ela foi o primeiro laço um novo laço social além da família. Depois eu tenho aqui as categorias profissionais, então cada uma delas elas vão existir de forma própria. Então tudo isso aqui é característico do modelo orgânico. Portanto, a gente fechando aqui esse vídeo, eu peço para que vocês leiam, tá? Releiam o texto, porque vai ajudar. Se atenham aqui no que Emile Durkheim apresentou, porque o próximo pensador que a gente vai abordar vai ser o Max Weber. Max Weber ele vai apresentar um novo conceito de sociologia. Então a gente vai ter um novo conceito de sociologia, vai ter um novo objeto de estudo que ele vai apresentar e características desse objeto de estudo que a gente vai abordar.
e outros aspectos também que Weber aborda. Então agradeço aqui a atenção e não esqueça de estudar. E qualquer dúvida, escreva ou anote as dúvidas para vocês perguntarem em sala de aula. E para oficializar a apresentação das referências que eu utilizei, as principais, além do que eu utilizei no texto base 3, foram aqui do Ferreira, Manual de Sociologia, de Lacatos e Marcondes, que é o livro Sociologia Geral, e Quintaneiro, Barbosa e Oliveira, do livro Um Toque de Clássico. Então, gratidão aqui por vocês terem assistido ao vídeo e até a aula.